Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Alhures do Sul, a cidade que fica onde eu estou, a cidade que vai para onde eu vou. Capítulo de hoje, as esquinas de Alhures do Sul. Ângulo formado pelo encontro de duas vias. Está no dicionário, mas não vale para as esquinas de Alhures do Sul. Aliás, muito pouco dos dicionários vale para Alhures do Sul. Voltando ao capítulo de hoje, as esquinas de Alhures do Sul não têm necessidade de ruas. Alhures do Sul não precisa de ruas para formar esquinas. Só existe uma outra cidade com esta característica: Curitiba. O Baldino e Amintas são ruas. Ali onde se encontra existe uma esquina, que não precisa da Ubaldino e da Amintas para existir. A esquina começa e termina antes das ruas. Tem vida própria. Uma esquina nada exemplar. E uma advertência: se for visitá-la, não esqueça de uma coisa: molhe-se o dedo para virar a esquina. – 5 de março de 2007. Mês passado teve carnaval. Não percebi. Não passei fevereiro na Islândia, não. Não coloquei o pé fora do Brasil. Fiquei sabendo por acaso que no mês passado teve carnaval. Por acaso, porque um pierrot entrou no ônibus. Disse que estava desde quarta-feira de cinzas procurando o caminho de casa. Pediu ajuda. Fez questão de exibir os dentes quando disse: acho que moro na esquina da Ubaldino com Amintas, mas não tenho certeza. De novo, o Nelsinho de novo. Não sei como ele consegue escapar do livro com tanta facilidade. Acho que o Dalton é cúmplice. Muito bem, acabamos de ouvir aqui as duas crônicas do dia 28 de agosto de 2006 e 5 de março de 2007. E eu estou aqui com o meu grande amigo, editor da Arte e Letra, Thiago Tissot, para conversar sobre essas duas crônicas com altas referências literárias curitibanas. Diga lá, Thiago, o que você me diz dessas crônicas? Eu acho que essa frase que ele fala na primeira crônica de que a esquina da Ubaldino com a Amintas não precisava das ruas para existir, fala muito sobre como a cidade vê a figura do Dalton, né? A gente está saindo agora das comemorações do centenário, né? Agora em 14 de junho, que era o aniversário dele, e é impressionante como o Dalton está presente na cidade e como o Caram conseguiu com essa frase captar a importância que ele tem, né? Não são as ruas que fazem aquela esquina, e é a presença do Dalton ali, de todos esses anos ali, e se tornou uma referência para a cidade, né? Então todo mundo sabe que ele mora ali, e todo mundo sabe que ali é o ponto, é a confluência da influência dele, né, na cidade. O vórtice do Dalton é naquela esquina. Exato. Eu acho muito legal quando ele encerra a primeira crônica: molha-se o dedo para virar a esquina, como se a esquina fosse uma página. Então você já não... O que é página, o que é esquina? As duas coisas se misturaram. E aí faz toda a referência também na segunda crônica, quando ele diz que o Pierrot é o Nelsinho, né? Que escapou do livro do Dalton. Então essa coisa da literatura e da realidade estarem... A fronteira entre as duas não existe, o limite não existe mais, né? Elas vão se mesclando e misturando, e você perde de tanto que a coisa é feita e a literatura influencia a nossa vida. Essa linha se perde, você não sabe mais o que é literatura e o que é realidade. É muito interessante toda a construção da segunda crônica, né, de ele colocar o Pierrot, quarta-feira de cinzas. Eu acho que é na primeira que ele fala, agora eu não vou lembrar da frase, mas é uma esquina nada exemplar? Isso, a esquina começa e termina antes das ruas, tem vida própria, uma esquina nada exemplar. Que é uma referência ao livro do Dalton, Novelas Nada Exemplares, que é o primeiro livro do Dalton que projeta ele nacionalmente, né? Sempre um monte de referências
dentro das crônicas, né? Você vai lendo e vai cada vez descobrindo mais uma coisa e mais um detalhe que ele deixou ali para alguém depois se dar conta. E eu já contei essa história num outro podcast, mas eu vou contar de novo porque eu acho que agora é pertinente. Eu tenho uma história com o Dalton Trevisan. Eu era pré-adolescente, estava andando com meu pai na Rua 15 e tinha um café na livraria Guignoni. Vamos tomar um café, Bruno? Eu falei, vamos. A gente entrou para tomar um café. E naquela época ninguém sabia o rosto do Dalton Trevisan. Raríssimas fotos, né? Eu lembro que naquela época ainda algumas pessoas sabiam que ele morava na Ubaldino com Amintas, mas não era todo mundo, assim. Era uma coisa meio velada. Quem sabia não falava porque sabia que ele não gostava da publicidade. E eu sabia de todas essas histórias do Dalton Trevisan, o Vampiro de Curitiba. Tá bom. Estamos ali de tarde tomando café. Chega um sujeito oculto, naquele momento não tão oculto, e começa a conversar com meu pai. Esse aqui é meu filho Bruno. Oi, tudo bem? Tudo bem? E fiquei ali tomando café, olhando pro lado, vendo outras coisas. E o sujeito conversou com meu pai, conversou, deu tchau, foi embora. Aí eu falei, quem era ele? É o Dalton Trevisan. E eu falei, eu não memorizei o rosto dele, não fiquei olhando para tirar uma foto com os meus olhos, né? Então essa é a história que eu tenho com o Dalton Trevisan. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que nessa crônica fala um pouco, nessas duas crônicas fala, mas que permeia quase todas as crônicas também, que é essa coisa de você caminhar pela cidade. Que era uma coisa que o Dalton fazia muito, mas era uma coisa também que o Caran fazia muito. Ele caminhava muito, e a gente já conversou isso outras vezes, de não só o caminhar, mas de você observar a cidade enquanto está caminhando e ali ser uma fonte de inspiração, né? Esse caminhar pela cidade se torna assunto para você escrever, né? Isso é uma coisa que os dois tinham em comum. Outra coisa que eu comentei num outro episódio, meu pai às vezes ia me levar pra escolinha de ônibus. Ele tinha uma bolsa, ele tirava um caderninho, olhava pela janela do ônibus e começava a anotar alguma coisa. Aí eu falei, o que aconteceu, pai? Não, tem um personagem ali na rua, eu tô anotando ele aqui. Então ele fazia bastante isso, e ele nunca teve carro. Ele gostava realmente de caminhar. Ônibus, ou então se precisasse de uma distância maior, táxi, mas ele gostava de caminhar muito, assim. Então era muito comum ver ele fazendo os caminhos a pé. As pessoas sempre, essa aqui é a rota do Caran. E aí a gente volta pro final da segunda crônica, que é, assim, pro escritor, ou pelo menos para alguns escritores, as pessoas se tornam personagens, né? A Sim. vida real, você tira ali os teus personagens. Então, à medida que você vai andando, você vai encontrando os personagens que você vai colocar nas suas histórias. Exatamente. E aqui na segunda crônica os personagens saem da história. Até que ponto os personagens saem da história e vêm para a nossa realidade? E até que ponto a nossa realidade é a história? Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.